Fala, povo! Você já parou pra pensar como os famosos são julgados em tribunais e no grande tribunal da vida que é a internet? E você também já reparou a diferença que rola dependendo do gênero, raça, classe, de onde a pessoa veio? Pois é, vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Joane Velan, sou a contadora de histórias oficial e esse é o último vídeo da série A Cultura Periférica é Pop. Então se você gostou dos outros vídeos, já pode dar o like, inclusive se inscreve no canal. E se gostar desse, não esquece de curtir também. Hoje eu vou falar de cultura pop, mas mais especificamente de como ser uma celebridade pode afetar a vida das pessoas de diferentes formas. Então eu comecei com esse trecho aí da música do Jay-Z que se chama Story of the O.J., que traz como ponto de partida a história de O.J. Simpson, que foi um astro de futebol americano. A música tem o caso do O.J. Simpson como ponto de partida, mas quer falar um pouco mais do que isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre o O.J. Simpson, tem um documentário que inclusive ganhou o Oscar de melhor documentário, que é O.J. Made in America, e também tem uma ficção que é O Povo contra O.J. Simpson, que tá na Netflix. Mas basicamente o O.J. ele foi acusado de matar sua ex-esposa, a Nicole Brown, e também o Ronald Goldman, que estava com ela no dia. Em um dos julgamentos mais famosos da história, o O.J. foi absolvido, mas depois, em 1997, ele foi condenado em um júri civil. Esse vídeo não tá aqui pra dizer se ele é culpado ou não, apesar de parecer um pouco. E a música do Jay-Z eu também acho que não tá falando sobre isso. O caso é que o O.J. Simpson ele era um cara que convivia com pessoas brancas e famosas e ricas, e devido às suas conquistas e o tanto de moral que ele tinha nos Estados Unidos, ele achou que seria tratado como elas, mas não foi bem assim. Principalmente da forma como a mídia colocou e também o público em geral. Em enquetes que faziam na época, a maioria das pessoas brancas achava que ele era culpado e a maioria das pessoas negras achava que ele era inocente. No stand-up Tambourine do Chris Rock, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que ele é famoso e muito famoso, mas ele não é famoso à distância. As pessoas não vão olhar para ele de longe e imaginar que ele é um astro. Então, isso faz com que ele seja tratado da mesma forma por policiais, por exemplo. Coisa que ele ironiza bastante no seu seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho legal trazer esse tipo de reflexão, porque a gente sabe que artistas são pessoas e devem ser julgados como qualquer um. Só que a gente pode perceber alguns julgamentos diferentes, como por exemplo o Charlie Sheen, que foi acusado de agressão ou abuso por praticamente todas as mulheres com quem ele se envolveu e continuou com a carreira normal. Inclusive teve uma série onde a fama dele de garanhão, pegador, bêbado e nananã era ironizada e até um pouco aclamada. E também tem o Woody Allen, que ele foi acusado pela Gina Farrow, que é filha de uma ex-companheira do Woody Allen, a atriz Mia Farrow, de abuso sexual. E anos depois ele se casou com outra enteada. E vários filmes do Woody Allen mostram ele tendo relações com mulheres extremamente mais jovens que ele. Então, assim, quer dizer... E nesse momento pandêmico, tá todo mundo com os nervos à flor da pele, doido pra esbravejar aí na internet, aconteceram muitas polêmicas e muitas coisas problemáticas. E já que a gente vai falar de coisas problemáticas, a gente tem que falar dele, do Kanye West. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele, sobre algumas músicas que ele lançou e sobre como essa personalidade dele acaba influenciando no trabalho que ele faz, e o link tá aqui na descrição e aqui também em algum lugar pra quem quiser ver. Mas o que rolou foi o seguinte: durante a sua campanha para a presidência dos Estados Unidos, ele acabou fazendo um discurso onde disse que a companheira Kim Kardashian pensou em abortar a primeira filha do casal. Isso foi chocante para todo mundo, inclusive para Kim. Pouco depois, no Twitter, ele declarou que a Kim estava querendo sequestrar ele para levar para uma clínica psiquiátrica e que todo mundo sabia que o filme Corra tinha sido feito sobre ele. Bom, o Jordan Peele não se pronunciou, então acredito que não. Mas o que rola é que isso aí acabou sendo estopim pro fim do relacionamento entre ele e a Kim Kardashian, que era um relacionamento bem longo e, na minha opinião, parecia bem legal. A questão é que tudo isso que o Kanye falou é fruto de um surto psicótico, como disseram vários médicos e profissionais especializados na época. O Kanye, ele é diagnosticado com bipolaridade e depressão, então isso deveria ser tratado como um quadro clínico e não como motivo de chacota e cancelamento ad eterno. Afinal de contas, tem um monte de artistas que dão declarações polêmicas o tempo inteiro. O Mel Gibson, por exemplo, é um deles, e inclusive fala algumas coisas antissemitas e tem um tempo, e ninguém fica aí falando que ele é louco, embora pareça.
Algo semelhante do que aconteceu com o Kanye também aconteceu com a Amy Winehouse, quando ela estava tendo sérios problemas de dependência química e ela tinha virado chacota. Enquanto muitos astros do rock, homens, eram ditos como geniais quando faziam exatamente a mesma coisa que ela estava fazendo. Mas ainda continuando nesse momento pandêmico, rolou um BBB durante a pandemia. E é claro que todos os holofotes se voltaram para isso, já que não estava acontecendo um monte de atividades culturais. Acontece que nesse Big Brother, que foi o primeiro que tinha uma real representatividade negra, aconteceu uma coisa absurda. O ator Lucas Penteado, ele sofreu abuso psicológico por parte de vários participantes do reality, o que ocasionou a saída da Carol Conká, que é cantora, como uma das maiores rejeições da história do BBB. E assim, eu não acompanhei esse Big Brother totalmente, mas eu acompanhei muitos outros. E eu já vi acontecendo muitas coisas gravíssimas por lá. Já vi outros tipos de agressão verbal, já vi relacionamentos abusivos, já vi falas homofóbicas, machistas, racistas. Já vi até racista declarada ganhar o Big Brother. E eu não tô querendo dizer aqui que o que a Carol Conká fez não foi errado e não foi absurdo. Eu, inclusive, desanimei muito de ver o Big Brother por causa dos acontecimentos daquela semana e por ver que a produção do programa tava fazendo uma totalidade de zero coisas pra impedir aquele show de horrores com várias pessoas negras se agredindo. Mas meu ponto aqui é o dois pesos, duas medidas, tanto na produção do programa, que edita e cria suas narrativas, quanto pro público, que consegue ter uma rejeição muito maior por ela do que por outras pessoas que fizeram coisas semelhantes. Fazendo vídeos pra essa série, A Cultura Periférica é Pop, eu pesquisei por diversas vezes como pessoas negras, queer, mulheres, periféricos são representados na mídia. E a conclusão que eu cheguei é que muitas vezes essas pessoas são vilanizadas. O que é muito engraçado, porque basicamente toda reclamação que uma minoria faz é tida como mimimi e vitimismo. Então isso tá meio errado, narrativamente falando. Vocês escolhem, né? Ou é vilão ou vítima, as duas coisas ficam um pouco complexas. Em vários vídeos desse canal, não só dos da série, eu falo sobre a jornada do herói, certo? Certo. E eu acho que o que a jornada do herói traz de mais legal é essa compreensão de que nós, seres humanos, nós gostamos de criar narrativas, de roteirizar a vida. Quando a gente vai contar uma história, por mais simples que ela seja, a gente tem uma necessidade de criar os agentes, né? Quem é o mocinho, quem é o vilão, quem é o ajudante, quem é o conselheiro. E se a gente faz isso de uma maneira natural e instintiva, você imagina grandes conglomerados de mídia, criadores de redes sociais ou produtores de reality show, que literalmente são pagos para criar narrativas, para pegar histórias normais e deixarem elas de forma mais interessante, do jeito mais antigo do mundo, usando técnicas de contação de história. O Humberto Eco, no livro 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, diz o seguinte, que a função do mito é encontrar uma forma no tumulto que é a experiência humana. Ou seja, as histórias são contadas para que a gente possa entender o que bolufas está acontecendo com a vida da gente. Então, às vezes é necessário criar uma dicotomia, uma dualidade, para que as coisas façam mais sentido. Quando, por exemplo, uma mãe falaria para um filho que ele não pode beber um refrigerante porque é do mal e o suco é do bem, o refri não cometeu nenhum delito, não que eu saiba. É só uma forma da mãe colocar as coisas para que o filho se alimente melhor e não tenha problemas de saúde no futuro. Então ela usa ali essa pequena metáfora. Mas por que algumas narrativas são contadas de forma tão insistente e algumas pessoas, certas pessoas, são sempre colocadas em posições de vilania? Especialmente nos vídeos de vilão e sobre Leia Mulheres Negras, eu falo sobre como algumas histórias elas são contadas para que o status quo seja mantido. Basicamente, homens brancos continuarem dominando e sendo donos da coisa toda. E eu não tô querendo ofender não, tá? Tenho até amigos que são. E eu também não tô querendo dizer que todo homem branco é socialmente privilegiado. Mas eu quero dizer que é uma classe que ao longo dos anos tem tido algumas vantagens e que luta bastante para continuar tendo. Mas a cultura pop, músicas, livros, filmes e o que mais for, tem um papel importante nisso aí. A galera gosta bastante de trabalhar com a ideia de exceção, de pessoas que conseguiram apesar de, pelo seu próprio esforço e mérito. Mas o que é engraçado é que as produtoras que contam essa história geralmente não são feitas de exceção e sim de regra. Vindas aí de longínquos cantos de heranças de suas famílias. Pessoas que estão ali falando lindas histórias contra o racismo e sobre a libertação dos escravos, mas cujos bisavós e tataravós foram donos de escravos. E até aí tudo bem, as pessoas cometeram erros e você não precisa ser julgado pelo erro de um familiar seu que às vezes você nem conhece. A questão é o que efetivamente está sendo feito para que isso mude. Ou será que a maioria dos discursos eles só estão ali no limiar entre não perder audiência e não ganhar processo? Nesse ano também aconteceu uma coisa no mínimo curiosa, que foi a saída do príncipe Harry e da sua esposa, a ex-atriz Meghan Markle, da família real britânica.
E aí você me pergunta, o que tem a ver a família real britânica com um canal que fala sobre cultura pop e periférica? Tudo! Especialmente se você, assim como eu, é uma criança que cresceu nos anos 90, vendo aí diversos filmes de princesas e de como essas mulheres comuns que moram em vilarejos de repente encontram um príncipe encantado e têm uma vida melhor. Mas o que a Meg descobriu da pior forma possível é que existe um tipo de plebeia possível. E esse tipo é a Kate Middleton. É uma mulher que é britânica, que é rica e frequentou a High Society e que é branca, claro. E isso eu não digo só por parte da família real, mas também e principalmente pela mídia, porque eles querem vender o discurso da exceção, mas só até certo ponto. A mídia, inclusive, fez comparações horríveis entre a Meg e a Kate, a ponto de a mesma coisa que uma faz ser legal e quando é a outra é horrível. O recado final é: você quer mesmo toda essa atenção? Você quer mesmo ser exceção? Ou será que não é melhor deixar as coisas como estão? E eu quis trazer esse exemplo porque meio que desenha como essa falácia da exceção e de qualquer um pode, ela não se sustenta. Isso tanto quando se diz respeito a Meg, quanto a vários outros artistas aqui que eu citei, que até pode alcançar o estrelado, mas nunca vou alcançar a áurea intocável que alguns artistas que são mais favorecidos alcançam. Eu fiz essa série inteira pra falar como que pessoas negras e periféricas e mulheres influenciam na cultura, são referências e são importantes, mas muitas vezes não têm a mesma valorização, reconhecimento e oportunidade do que pessoas brancas e principalmente se essas pessoas forem europeias ou americanas. Parece muito mais fácil e vai ter um monte de gente aí querendo vender o discurso de seja exceção, mas essas mesmas pessoas vão puxar o seu tapete assim que você parecer que tá crescendo muito. É difícil de falar isso, mas a mudança verdadeira ela não é individual, ela é coletiva. É pensando na nossa representatividade, é pensando nas nossas escolhas políticas, é pensando nos lugares que a gente frequenta, nas histórias que a gente consome. E só quando a gente começar a consumir produtos feitos por pessoas negras, e principalmente cultura e arte feita por pessoas negras, periféricas e mulheres, e dando assim um melhor local de fala e de escuta para essas pessoas, é que a mudança efetiva vai acontecer. Não levando o preço pro topo, e sim pensando num mundo sem topo, só com lugar ao sol e um teto todo nosso. E se você gostou desse vídeo e dos outros vídeos dessa série, eu gostaria de pedir pra você curtir, compartilhar e se puder se inscrever, porque eu tô lutando aí pra chegar nos 10 mil inscritos exatamente pra destravar algumas funções aqui no YouTube e conseguir alcançar mais pessoas. É muito difícil produzir um conteúdo que seja engajado, que trate de questões sérias e ao mesmo tempo fale aí sobre as nossas nerdices do dia a dia e ao mesmo tempo alcançar um público que gosta de filmes, séries e músicas, não sendo exatamente o padrão de pessoas que eles esperam ver aqui nessa telinha. Então por isso eu conto com a ajuda de vocês. Esse vídeo foi feito com o apoio da Lei Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, que eu agradeço bastante. E se você gostou dessa série, eu posso fazer mais vídeos como esse. E se você tem outras sugestões de vídeo, é só deixar aqui na descrição. Valeu, falou!